Olá, mais uma vez, estamos aqui, retornamos com os nossos estudos no Evangelho de João. Hoje nós estamos já na segunda parte do capítulo 2 e vamos ler, então. Seja bem-vindo. E espero que você se aplique, né, a buscar o Senhor e a sua vontade. E vamos ver hoje, né, o milagre, né, dessa transformação que Jesus fez da água para o vinho. Vamos ler o capítulo 2, então, versículo 6 em diante. Nós já vimos aí a relação dele com a sua mãe e aí nós vemos, então, as ordens de Jesus. E aí ele vai dizer, João vai dizer no capítulo 2, verso 6, o seguinte: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa providência. Queremos aprender, Senhor, e também pedimos a Tua misericórdia, o Teu favor para aqueles que estão Te buscando, aqueles que estão aflitos nesse mundo tão atribulado, Senhor, e o Senhor quer fazer com que isso seja transformado completamente através do poder. Que cada um daqueles que são escolhidos por Ti, Senhor, possam Te buscar e viver em relação, em comunhão, nessa perfeição de amor, de zelo, Senhor, com a Tua vontade. Para que o Senhor possa agir de uma forma simples, mas poderosa na vida de cada um deles, e eles possam crer em Ti e ter aquilo que o texto quer dizer para nós, que na verdade é a vida eterna, que é a coisa mais importante que é a vida. Por isso, te agradecemos, e que as escrituras que estão registradas aí sejam o nosso parâmetro para buscar a Ti. Nós oramos no precioso nome do Senhor. Amém. Bem, nós vimos já a relação de Jesus e sua mãe, e agora então a obediência foi registrada aqui pelo evangelista João, né? E a gente vai perceber a primeira coisa aí, que existiam ali 6 talhas de pedra. As 6 talhas de pedra eram potes ou recipientes que os judeus praticavam ali as suas purificações, talvez lavagens de mãos, não é? E aí por diante. A gente percebe que elas estavam vazias. E Jesus então ordena para que aqueles serventes fossem tirar água de algum outro recipiente talvez maior, não é? Ou de um poço, de algum outro lugar, e colocar nessas 6 talhas de pedra. E cada talha, diz aqui o texto, que cada uma levava 2 ou 3 metretas. Metretas eram um valor, né, em litros, que davam aproximadamente 40 litros de água. Então, normalmente existia em cada talha ali entre 40
entre 80, duas talhas, né? Duas ou três talhas, entre 80 a 120 litros de água em cada recipiente, em cada talha. Então, nós temos aí, mais ou menos, depois de cheio, né? Aproximadamente 480 até 720 litros de água naquelas talhas, se elas foram cheias completamente, né? Então nós vemos esse detalhe aí. E aí Jesus vai dizer, então, vai ordenar, mandar, né, aos serventes, enchei, tá aí no versículo 7, enchei de água as talhas. E aí eles encheram totalmente, tá? É claro que Jesus poderia ter enchido através do poder dele, né? E falado, olha, encha-se aí as talhas e sejam cheias de vinho. Mas nós percebemos essa relação de Deus através de Jesus ali com os seres humanos. E o que a gente percebe? Aquilo que está sob nossa responsabilidade, nas atividades nossas humanas, né? É nossa responsabilidade, nós precisamos fazer. Muita gente diz, olha, Deus vai preparar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Claro, não é? Deus faz mesmo, Deus faz o milagre como ele fez e continua fazendo. A questão é a seguinte: nós temos as nossas atividades e essas nossas atividades precisam serem feitas por nós, senão a vida, por que nós estamos vivendo? Para que estamos vivendo? Qual é a utilidade do nosso mover? Né? Então, as nossas ações, elas precisam fazê-las, nós precisamos fazê-las. Né? É claro que aí vem, então, uma responsabilidade da nossa parte, e Jesus, então, fala, faça isso. E aí, ele é obedecido, né? Então, nós podemos fazer aquilo que integra a nossa responsabilidade, né? E a outra coisa que nós aprendemos é quando o limite humano acaba, e estamos obedecendo a Deus, ele vai entrar com a providência, não é? Ele vai agir. E essa é uma coisa muito interessante nessa relação com Deus, com o Senhor. Muita gente tem experimentado isso, mas na verdade não tem crido completamente e obedecido ao Senhor. Então eles obedecem, né, as palavras, as ordens de Jesus, e o vinho é levado, então, ao mestre-sala, que é o responsável, né, aí, pela cerimônia. Jesus vai determinar que ele tirar e agora ele vai ao mestre-sala. Depois de o vinho estar lá, a água estar lá nas talhas, ele diz, tirem agora a água e levem ao mestre-sala. O mestre-sala, na verdade, é aquele responsável por toda a estrutura da festa, era o mestre de cerimônias, né? Era o responsável. E aí sim, então eles vão fazer isso e vai acontecer então aí algo surpreendente, né? Não era normal acontecer de numa cerimônia o vinho melhor ser servido após o vinho inferior, né? Pelo contrário, normalmente era servido um bom vinho e depois, quando as pessoas já tinham bebido fartamente, né? E aí vai estar descrito aí no texto, né? Eles costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente, está aí no versículo 10, servem o inferior. Isso era o que acontecia geralmente. Se sugere que quando as pessoas já estavam fartas, já estavam com a mente bem alterada, eles já não conseguiam sentir o sabor do vinho, né? Talvez já tivesse uma embriaguez ali, e ele não fazia mais diferença se o vinho era bom ou era ruim, e aí, então era servido o vinho com uma qualidade inferior, né?
Parece que é isso que acontecia, né? Mas, na verdade, aqui acontece o contrário. Aquele bom vinho que estava lá no início, na verdade, se tornou um vinho de qualidade inferior, porque o que Jesus transformou era de uma qualidade muito superior, né? E o mestre Sala vai ficar surpreso com isso, né? Ele que era o mestre Sala, que era o responsável pela estrutura toda da festa, vai chamar o noivo e falar: peraí, você serviu o melhor vinho agora, no final da festa? Né? Então existe esta surpresa. Então o milagre de Jesus vai acontecer aí, né? É, e, então a gente percebe essa diferença, né? Então a gente vai perceber que quando as ações de Jesus estão alinhadas, estão na nossa vida, vai acontecer algo sempre para o nosso bem, para melhor, né? Assim como Paulo vai descrever lá em Romanos, no capítulo 8, né, todas as coisas cooperam para o bem, né, daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, todas as coisas vão servir de uma forma, não às vezes simplesmente fisicamente, né, neste mundo, mas tem uma visão e uma explicação muito maior para a vida eterna, para a salvação. Mas já aqui, nesse mundo, você vai experimentar esse poder, essa glória de Deus, né, na vida da pessoa, na sua vida, quando se submete ao senhorio, e ao poder, e às ordens, aos mandamentos, às palavras de Jesus. Muito bem, depois desta essa fala aqui do mestre Sala, né? Que aqui está dizendo mestre Sala, que era o mestre de cerimônia, nós vamos perceber aqui, nesse texto, no versículo 11, a base principal do que Jesus queria fazer com os seus milagres. Né? Veja bem, e aqui eu quero ler, né? Porque é a coisa mais, o fundamento principal dos milagres de Jesus, os quais João vai dizer que são sinais. Não é? Ele vai dizer no versículo 11, então, com este, ou seja, com este milagre, veja bem, com este milagre, muita gente, muitos filmes, a gente tem que ter cuidado com filmes, tá? Que filmes nem sempre expressam as verdades que Jesus e que Jesus fez. Né? Muitos filmes mostram Jesus fazendo milagres aí na sua infância, na sua adolescência. Não é isso que as escrituras mostram. Nós vemos que o ministério de Jesus iniciou-se plenamente com o seu batismo. E a gente vê aqui com este, ou seja, foi o primeiro milagre de Jesus. Embora ele já tinha, né, a sua natureza divina, mas ele estava debaixo de uma soberania dos seus pais terrenos. Foi isso que nós vimos, inclusive, no texto anterior. Ele começou essa transposição, essa mudança e essa obediência plena ao Pai, saindo da submissão dos seus pais terrenos, exatamente fazendo sinais. Né? Então vai dizer o seguinte: com este, Deus Jesus, princípio, iniciou seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse versículo, creram nele. Esse versículo aqui é a base de todo o texto, de todo o milagre, né? Que tem um objetivo aí, e João vai dizer sinais. Ele vai se relatar esse termo sinais. Nos outros evangelhos sinóticos se falam prodígios, milagres, obras sobrenaturais, né? João vai dizer sinais. Por que ele vai dizer sinais? Né? Porque sinais é um termo que vai indicar que aquilo que está acontecendo ali é apenas um sinal
para um acontecimento ou algo que está acima simplesmente deste sinal. Né? O que, na verdade, Jesus está mostrando aqui? A sua glória. E essa glória fez com que alguns, né, na verdade, crescem nele, ou seja, os seus discípulos. Houve um lucro maravilhoso aí para quem? Para quem? Para aqueles discípulos, para quem foi realmente revelado o sinal mais importante, ou seja, quem era Jesus. Não apenas um homem que estava ali para fazer milagre, né? Mas ali estava aquilo que João vai dizer lá nos primeiros versículos do seu evangelho, né? O verbo se tornou carne. Ele era, sempre houve, sempre existiu. E ele estava agora aqui junto aos seres humanos. Para que ele fosse o Senhor e pudesse, né, ser crido, para que não apenas o milagre acontecesse, mas toda a vida do ser humano fosse resgatada do pecado, dessa estrutura, né, caída, que é o pensamento, que é o ser humano. Sua glória revela aí essa capacidade, esse poder de Jesus fazer transformação, não apenas uma transformação física da água para o vinho, que é a coisa mais simples, né, que Jesus podia fazer, mas algo muito mais importante, que é transformar o ser humano de um ser caído, pecador, criado à semelhança de Deus, mas completamente afastado desta semelhança, para que se resgate. Essa transformação é muito interessante, né? Que faz, inclusive, uma relação com esse milagre da água para o vinho. Agora, veja bem, vamos aqui correr um pouquinho. Nós temos aqui em João, mesmo no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25, o seguinte: Jesus está aí, mais uma vez, Evangelho de João 10, 25, 24 diz assim: rodearam os judeus e o interpelaram, não é? E até quando nos deixará a mente em suspenso, se tu és o Cristo, dize-o francamente. E aí no versículo 25, veja só o que Jesus diz. Respondeu-lhes Jesus: já vou disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Jesus está querendo dizer aí, com isso, que as obras que ele estava fazendo, testemunho que ele era. Ela dava testemunho daquilo que Jesus era. Tá? Aí no versículo 38, desse mesmo capítulo, diz assim: mas se faço, no versículo 37, se não faço as obras de meu Pai, não acreditem em mim. Ele está falando, se eu não faço nenhuma obra, não acreditem em mim. Agora no 38, mas se faço e não me credes, ou seja, se você não crê em mim, que eu estou aqui fisicamente como um ser humano, encarnado, né, no invólucro de humano, se vocês não creem em mim, se vocês não creem só naquilo que eu estou falando, aí ele vai dizer o seguinte: credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ou seja, se vocês não creem no que eu estou falando, creiam naquilo que eu estou fazendo. Creiam nas obras que eu estou fazendo. Veja que esses sinais que João está relatando aqui, que é o milagre da água para o vinho, tem um objetivo muito mais importante por trás disso,
que é com que os seres humanos, eu e você, por exemplo, nos nossos dias, possamos olhar para Jesus e crer nele como o Filho de Deus, como o Verbo, né? Como o próprio Deus encarnado. Ele vai dizer, eu sou, no Evangelho de João, eu sou. Esse eu sou é aquilo que Moisés viu lá na sarça ardente, as palavras de Deus dizendo, Jesus, Moisés perguntando, né? Para aquela fogo que estava consumindo, queimando ali a sarça ardente, mas não se queimava. E ele fala, como é que eu vou responder lá para os meus irmãos hebreus? Quem é que me mandou livrar? Ele fala, como é que é seu nome? Aí as palavras de Deus, ele vai dizer, eu sou aquilo que sou, eu sou. Diga a eles que o eu sou mandou vocês. E Jesus vai repetir isso aqui no Evangelho, né? Agora, veja bem, lá em 1 Pedro, né? Vamos correr um pouquinho aqui, né? Tenha um pouquinho de paciência, né? Eu sei que os nossos dias, eles são tão difíceis, ninguém mais tem paciência com nada, mas nós precisamos aprender a ter um pouquinho de paciência, né? Na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 7, diz assim, para vós outros, falando para a igreja, para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Pedro faz uma relação aqui, né, com construção, né, e a construção da nossa vida, às vezes está baseada nas nossas realizações, na nossa mente, nas nossas ações, em nós mesmos, né? E nós deveríamos e devemos colocar no Senhor a obediência e fazer dele o nosso Senhor, amar os seus mandamentos, amar a sua palavra e amar a ele, ter paixão, ter zelo por ele, porque ele quer nos retirar da situação de miséria, né, de depravação que o ser humano se colocou. Tá? E veja que essa pedra, né, essa pedra que foi rejeitada, essa veio a ser a principal, a superioridade, a supremacia de Deus ali em Jesus. Não é? E agora, o que Jesus quer mostrar com isso? Tudo isso, ele quer mostrar que você pode ter a vida eterna. Aqueles que creram nele, vamos voltar lá, né? No versículo 11 ainda, do capítulo 2 de João, e aí diz assim, os seus discípulos creram nele, não apenas pelo milagre que ele fez. Nós não podemos viver apenas esperando um milagre aqui nessa vida. Não é? O que nós queremos, na verdade, precisamos de um milagre de transformação. Transformação da nossa construção mental. Não é? E colocar Jesus como uma pedra, ou seja, como fundamento, né, de tudo isso, é aquilo que esses sinais, inclusive, que João diz aí, é isso que nós precisamos. Então, nós vamos encerrar por aqui, né? Esse milagre é maravilhoso, né? Mas a base de tudo, e concluímos com isso, né? O milagre em si é algo que sinaliza algo muito mais superior, né? Que é a fé no Senhor Jesus como Deus encarnado. Fica com Deus, né? Vamos continuar. Até a próxima.